Antes da gente orar, eu queria só dar uma palavrinha, né? Porque nós somos mulheres sábias e nós não podemos falar palavrão. Quem quiser abrir a palavra, vamos lá naquele versículo, lá em Provérbios 31. Provérbios 31. É um provérbio que todos nós conhecemos. Aí fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Isso quer dizer que nós somos raras. Apesar de nós sermos mulheres complexas, né? Porque nem toda mãe, nem todo pai, nem todo marido, nem todo filho nos entende, né? Porque Deus deu dons para nós mulheres. Então por isso nós somos joia e rara. E quem encontra está de parabéns. O 12 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, né? O 25: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Será que nós somos assim mesmo? O nosso ego, o nosso eu é preocupação, né? Mas a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela não tem preocupação. Ela não tem preocupação no que ela vai vestir. Ela não tem preocupação no que ela vai comer. Ela não tem preocupação com o dia da manhã. Deus quer nos treinar isso. E se Deus está falando que a mulher virtuosa é assim, nós precisamos ser assim, como mulher, amém? Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Nós não podemos olhar pelo que a gente vê. Nós temos que olhar pelo que a palavra fala. E se Deus diz que ela não tem preocupações, é aí Deus quer nos treinar. É assim que Deus quer que nós sejamos. A mulher fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui é um desafio para nós, né? Ela fala com sabedoria. O que é que diz lá no outro versículo? A mulher sábia edifica sua casa. E eu não estou falando só de casadas. Eu estou falando de solteiras. Porque a mulher sábia, a filha sábia, a irmã sábia, a esposa sábia, ela edifica a casa onde ela mora. Vocês querem um exemplo? Eu sou exemplo disso. Quando a minha irmã converteu, ela foi uma mulher sábia. E ela fez diferença na minha casa. Onde morava meu pai, minha mãe, meus irmãos e todas as pessoas que estavam ao redor dela. Ela foi uma mulher sábia, ela usava as palavras dela com sabedoria. E por causa disso, nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, através da sabedoria dela. Então Deus não mente, Ele quer que nós mulheres sejamos sábias. Sejamos sábias no nosso falar. Sejamos sábios no nosso agir. Sejamos sábios no nosso sentir. Sejamos sábios nas nossas atitudes, nas nossas ações. E até sejamos sábios nos nossos pensamentos. Quando nós trazemos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, nós conseguimos ter uma vida de vitória. Mas quando nós demos brecha para o diabo, nós somos mulheres derrotadas. É ou não é? Quando nós damos brecha para o diabo entrar e colocar coisas na nossa cabeça negativa, nós começamos a viver uma vida de derrota.
E a mulher sábia não vai por essa linha. A mulher sábia, ela não vai por esse caminho. A mulher sábia pede sabedoria do Senhor. A mulher sábia, da boca dela, só saem palavras que edifiquem. E queridas, isso é muito difícil. Isso é muito complicado, é ou não é? Eu sempre digo que Deus sabe do nosso potencial. Deus ama as mulheres. Não foi por acaso que quando Ele ressuscitou, as primeiras pessoas que viram que Jesus não estava no túmulo eram as mulheres. Porque Ele sabia que a nossa boca ia ser um chofar do Senhor. Que nós iríamos levar notícias, e era notícia boa. Então nós, com a nossa sabedoria, nós precisamos levar notícias boas. Notícias boas para a nossa casa, notícias boas para a nossa família, notícias boas no nosso trabalho, notícias boas na nossa escola. Nós precisamos, como mulher, trazer nossa mente cativa ao Senhor. Sabe por que eu falo isso? Porque o campo da mente, se nós não soubermos usar, é uma arma para o inimigo. É onde ele coloca 1000 coisas na nossa cabeça. É onde ele coloca que nossos pais não gostam da gente. É onde eles colocam o espírito de miséria, de derrota. É onde eles colocam brigas, contendas entre nossos maridos, os nossos pais. Então nós precisamos pedir sempre para Deus, para sermos sábias, para nós não se preocuparmos, para nós retermos a nossa língua, para nós odiarmos o pecado, odiarmos a derrota, odiarmos a pobreza, odiarmos a miséria, banir isso da nossa vida. Amém? A fofoca, que isso danifica a nossa alma, muito, muito. O outro, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essa palavra é poderosa. Queridos, não é fácil. Só baixa um pouquinho. Não é fácil. Eu sempre falo, eu trabalho secular, assim como muitas aqui trabalham. Eu faço plantão de 12 horas durante o mês, 13 dias. Então eu falo que no dia que eu estou no meu trabalho, eu descanso. Eu sou a Maricélia e alguns me chamam de Mari. Mas no dia que eu estou em casa, eu sou a Marinete. Eu sou a Marinete. Não deixei de ser a Mari. Só que agora é a Nete. Não vivo na internet, não. É no trabalho mesmo. E nós devemos também preservar isso no nosso lar. E eu falo para mulheres em geral. Eu falo para as adolescentes, para as jovens, para as crianças. Todos nós somos mulheres, nós somos feminina. Sobre nós, mulheres, há uma missão. Nós estamos sobre uma missão. As que são casadas estão sobre uma missão dos maridos. Mas nós também estamos embaixo da missão da nossa mãe, do nosso pai, na casa onde nós moramos. E Deus fala que a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Amém? Então nós não devemos ser. Nós devemos ser mulheres espertas, trabalhadoras. Amém? Enganosa é a graça, no versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
nós devemos temer ao Senhor. Temer e fazer conforme o que a palavra fala. É possível? É. É a graça de Deus aqui sobre a nossa vida. E eu sei que aqui, eu estou olhando para mulheres virtuosas. Mulheres que ocupam o seu tempo com a palavra de Deus. Mulheres que ocupam o seu tempo com oração. Você foi escolhida, mulher. Assim como Deus escolheu lá as mulheres para ir lá ver e o túmulo estava vazio, Ele escolheu você também para fazer diferença. Aonde você passar. Nós temos que fazer diferença aonde nós passarmos. Nós somos capazes disso. Deus não dá uma missão se nós não formos capazes. E Ele não deu para o homem, Ele deu para nós. Ele não deu para o homem arrumar a casa, porque se ele for arrumar é um desastre, né? Não arruma como a gente. Os nossos maridos não arrumam um lençol de cama como nós arrumamos, é ou não é? Às vezes até a louça. Você vai olhar a colher, misericórdia. Eu sempre falo, meu marido é um bom cozinheiro, ele é um masterchef. Mas lá o resto das coisas é tudo a Marinete que faz. Então nós temos sobre a nossa vida, mulher, tem uma missão. Por isso que eu digo que a mulher, ela é um sujeito complexo. Quando nós casamos, a nossa vida é de renúncia, eu não é? Ele renuncia de um lado, eu renuncio do outro, porque eu tenho a minha maneira de ser, ele também tem a maneira dele. E se a gente não renunciar, não dá certo. E a sabedoria veio para nós. E nós devemos colocar em prática isso. Nós devemos ser essa mulher virtuosa, amém? E nessa noite você veio aqui para aprender mais do Senhor. Eu quero que você, nessa noite, eu creio que vocês já são essas mulheres virtuosas. Eu quero que você feche seus olhos agora. E comece a orar com gratidão ao Senhor. Gratidão por você estar aqui. Gratidão pelo que você tem. Gratidão pelo que você é. E gratidão já por tudo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua casa. Deus vai fazer na sua família. E hoje, como um dia especial, eu sempre digo que todos os dias é o nosso dia. Mas hoje é um dia mais que especial. É um dia de reconhecimento que nós somos importantes para Deus e para os homens. E que sem nós também, esses homens estão meio que perdidos. Mas Deus é Deus. E mesmo se você não se sente essa mulher sábia, agradeça a Deus pela sabedoria, pela mulher virtuosa que você é e que você quer ser. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Entregamos esse tempo ao Senhor, Espírito Santo. Que não seja nenhum de nós aqui usando o nosso ego, o nosso eu, o nosso conhecimento humano, mas seja o Senhor. Que o Senhor nos use como um vaso. Que o Senhor abençoe essa igreja. Obrigado por essas mulheres que estão cheias de expectativa. Que a expectativa delas, Pai, não seja em mulheres. Que a expectativa delas seja no Senhor. E que nessa noite o Senhor fale aos seus corações. Que nessa noite a gente possa agradecer por estarmos aqui. E nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Nós queremos, Paizinho, dizer que nós somos gratos por ser mulheres. Dizer que nós somos pessoas virtuosas. Dizer que nós somos, Senhor, guerreiras, santas, cheias da presença do Senhor. Cheia do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, esse lugar é Seu. As nossas vidas não são nossas, são do Senhor.
nós entregamos esse tempo a Ti, Pai. Vem, Espírito Santo, eu sei que o Senhor já começou a ministrar nos nossos corações. O Senhor já começou a ministrar na nossa vida. E nós vamos ser reflexos na nossa casa. Nós vamos ser reflexo dessa noite no nosso lar. Nós vamos ser reflexo na nossa escola, no nosso trabalho. Espírito Santo, só Tua graça para nos manter firmes, em pé e nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou esmorecer. Porque o Senhor não deixou nos desviar dos Teus caminhos. Porque hoje nós estamos aqui nessa noite para Te engrandecer, para Te louvar, para Te glorificar. E nós entregamos esse tempo ao Senhor, Espírito Santo. Vem com a Tua presença mais e mais. Enche esse lugar, enche essas vidas aqui, Pai. Entregamos esse tempo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Como agradecimento por esse tempo, dê uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Uhul agora, mas antes a gente fica passando mal, né? Isso é para distrair, gente. Amém? Graça e paz, mulheres lindas do Senhor. Glória a Deus por essa noite. Eu creio que tudo aqui vai fazer parte daquilo que Deus ele tem para derramar sobre as nossas vidas, né? Então, o Senhor já começou a fazer a partir dessa adoração maravilhosa, né? Dessa palavra, dessa semente que você trouxe aqui, mulher. Você já foi abençoada. A partir do momento que você saiu da sua casa, do seu trabalho, né? Seja lá de que lugar você esteja chegando, talvez cansada, mas o Senhor é a nossa força, amém? Eu também estou aqui muito nervosa, né? Mas o Senhor capacita as nossas vidas, né? Todas nós somos capacitadas pelo Senhor. Aqui ninguém depende da sua própria força, amém? Eu vou pedir para todas sentar, amém, pastora? Porque já estão bem cansadinhas, as bichinhas chegam, já estão assim, ó. Tipo, manda a gente sentar. Glória a Deus, amém. Mas está florido daqui de cima. Eita, glória. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra, né? Rapidamente, nós não vamos demorar, né? Devido ao tempo já está avançado. Mas nessa noite, né? Uma noite especial, né? Dedicada às mulheres. E nós poderíamos falar de muitas mulheres, né? A partir das nossas vidas também, porque nós somos mulheres que estamos, né? Tentando ser parecida com o exemplo de muitas mulheres que estão na Bíblia, né? Então, poderia falar de muitas mulheres que é um exemplo para nossas vidas. Mas eu vou falar de uma mulher que eu sempre tive o desejo de ministrar, principalmente, né, trazendo para o lado de ofertar, de dizimar, que é uma mulher que me chama a atenção na Bíblia. Está lá em 1 Reis, se você puder abrir a sua Bíblia, se não, acompanha. 1 Reis, eu vou ler 1 Reis 10, a partir do versículo 1. E diz assim: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, tinha alcançado graça ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos os uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riquezas. Como devem ser felizes os homens
da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Diga sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E o último versículo aqui, 10, diz assim: e ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, em grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as da rainha de Sabá, que deu ao rei Salomão. Amém? Queridas, essa palavra, para a minha vida, ela ministra muita coisa. Ela fala de uma mulher que era uma soberana lá no seu país, né, em Sabá. Ela se desloca de Sabá até Jerusalém. E estudando um pouco, lendo um pouco sobre a ida da rainha de Sabá, daí em média a distância de 2.600 quilômetros. É uma grande distância, né, para quem viaja a camelo. Então a gente deduz que essa mulher ela fez uma viagem bem longa. E ela levava uma grande comitiva. Por quê? Porque ela ficou sabendo daquilo que Deus fazia através de Salomão. A riqueza de Salomão, o que Salomão construía, a sabedoria de Salomão. E aí eu fiquei perguntando, essa mulher era muito rica porque ela levava tudo isso para dar de presente para aquele rei. Então ela estava em busca de quê? De sabedoria. Né? E quando a pastora falou da mulher virtuosa, da sabedoria da mulher virtuosa e tudo que ela falou, eu disse, pronto, não tem mais nada para me falar. Porque ela já falou sobre a sabedoria. Então essa mulher, ela precisava de ver de perto e perguntar para ele coisas difíceis. Porque se ela era uma rainha no seu país, ela tinha muitas questões para ela resolver. Então ela precisava de quê? Sabedoria. E essa sabedoria que Salomão adquiriu foi por causa de quem? Diga Deus. Deus derramou uma unção sobre Salomão. E a palavra do Senhor diz que não havia nada difícil que ele não pudesse responder. E na verdade, ela achava que ela ia chegar lá, né, bem vestida, com tantas riquezas. Ela achava, vou impactar o rei, né? Vou chegar lá com a minha roupa mais fina, vou chegar lá com os meus, com essa comitiva aqui, muitos empregados. Vou chegar aqui com caminhões de ouro, especiarias, que a Bíblia diz que até hoje nunca mais chegou esse nível de especiarias lá. Ela disse, eu vou impactar aquele rei. E na verdade a Bíblia diz que quando ela chega em Jerusalém, ela prontamente ela não chega tirando aquilo que ela havia trazido para ele. Primeiro a rainha de Sabá, ela vai observar a vida daquele rei. Ela vai entrar e vai conhecer como que era a vida de Salomão. Ela precisava entender tudo aquilo que tinha chegado aos seus ouvidos. E a Bíblia diz que ela vai conhecendo tudo, ela vai ao tempo, porque esse capítulo é após Salomão ter inaugurado o templo do Senhor. Então, a fama dele se espalhava por toda aquela terra. E quando ela vê tudo aquilo que Salomão, debaixo do seu governo, dominava, ela ficou de boca aberta. Presta atenção, uma mulher muito rica, que achava que ela tinha toda a riqueza, ela chega diante daquele homem e vê todos os seus bem-feitos e sabe de todas as coisas que ele faz. Ela participa de um tempo onde ela vai ali com ele consagrar, fazer holocausto para Deus, e ela fica admirada. E ela diz assim, bendito é o Senhor, o teu Deus. E aquela mulher reconhece a soberania do Deus de Israel sobre a vida daquele homem. Ela disse, é aqui que eu vou me achar, né? Eu quero sabedoria. Sabedoria para me governar melhor o meu país,
para me poder governar melhor os meus funcionários, né? Porque ela viu as vestes daquelas pessoas que serviam o rei. Ela observou a forma como aquela mesa era posta, a excelência, que tudo era colocado diante dela. Porque veja bem, queridas, tudo que a gente faz, depois que a gente se encontra com o rei, é aprender sobre a excelência de Deus. Deus, ele coloca a excelência dentro de nós. Mas nós precisamos também saber e entender que nós precisamos de sabedoria. Diga, eu preciso de sabedoria. Porque a gente às vezes pensa que tem sabedoria e muitas vezes a gente não tem sabedoria. A gente pensa que já aprendeu demais e ainda não aprendeu o suficiente. E aquela mulher tinha muito que aprender. E ali ela desfaz todas as perguntas difíceis. Com certeza ela conversou sobre política, conversou sobre a criação da terra, como que Deus poderia ser tão poderoso para fazer todas aquelas coisas. Sabe, irmãs, eu olho aqui e eu vejo assim, trazendo para o nosso contexto da nossa vida, nós somos como a rainha de Sabá. Muitas vezes nós chegamos na presença do rei, às vezes nós até estamos bem, né, no nosso financeiro, às vezes nós temos uma boa casa, uma boa família, mas nós não temos sabedoria. A sabedoria para o falar, a sabedoria para o perguntar, a sabedoria para o ver. Às vezes a gente sai falando tudo que a gente pensa. Às vezes a gente quer contar coisas para as pessoas que não estão preparadas para ouvir certas coisas. Às vezes a gente pensa que está sabendo de tudo e não está sabendo. A gente precisa ter sabedoria. A gente pensa que já sabe demais porque a gente já ouviu demais. Mas a gente passa a saber quando a gente de fato passa por circunstâncias e a gente precisa ir na presença do rei. Essa mulher, ela precisou de sair de tão longe para ela chegar ali na presença do rei. Talvez quantas dúvidas ela tinha. Quantas dúvidas você, mulher, você tem? Quantas circunstâncias talvez você esteja passando nas áreas da sua vida e você tem dúvida e às vezes até você questiona a Deus, mas Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Deus, por que isso aconteceu com a minha vida financeira? E às vezes a gente fica com essas dúvidas e às vezes Deus não responde, ou a gente não chega suficientemente perto de Deus para poder entender a resposta que Deus quer nos dar. Nós somos mulheres e muitas vezes nós estamos perdidas na presença do Rei. Mas nessa noite, Deus, ele vai derramar uma unção de sabedoria. Deus, ele vai entregar sabedoria para você resolver questões que você há muito tempo não consegue resolver. Sabedoria para você poder lidar com talvez pessoas difíceis que você talvez costuma conviver. Talvez que você precise no seu local de trabalho, dentro da sua casa, com família. Ainda agora eu estava conversando ali na entrada, ainda agora há pouco. A gente conversava sobre situações dentro da nossa vida. E que a gente vence todo o tempo um gigante. Para que a gente permaneça firme na presença de Deus. E é uma verdade. Mas a gente precisa ser uma mulher sábia. E a sabedoria, ela vem porque nós nos achegamos até Deus. Todas as vezes que você sai da sua zona de conforto e que você vem para Deus, você aprende mais de Deus, você recebe mais de Deus. Há uma palavra de revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida. A gente aprende com as circunstâncias, a gente aprende com as nossas quedas, a gente aprende muitas vezes pela dor. Essa mulher saiu para saber mais, porque ela desejou no coração dela. Ela não saiu com muitas dores. Eu tenho,
eu estou passando mal, eu estou passando essa situação. Não, ela foi porque ela disse, eu quero essa sabedoria na minha vida. E a gente muitas vezes tem essa sabedoria disponível e a gente não quer utilizar dessa presença do Rei. Tem certas sabedorias, irmãs, que ela vem em circunstâncias muito dolorosas. Às vezes a gente tem o nosso encontro com o nosso Rei e a gente tem uma ideia de que tudo vai ser diferente, tudo vai ser mudado, e de fato acontece tudo isso na nossa vida. Mas não é tudo na nossa vida. Nós precisamos cavar em Deus. E como que eu encontro tudo isso? É aquilo que nós já aprendemos, né? A leitura da palavra, no jejum, na minha oração, em tempo que eu gasto ouvindo a palavra de Deus. Eu adquiro sabedoria dessa forma. Eu adquiro sabedoria para muitas vezes quando uma situação se levanta dentro da minha casa, eu olho e digo, eu já passei por isso, eu não vou passar mais. Eu não vou lutar mais com isso, porque eu sei aonde que eu vou. Eu vou na presença do Rei. Porque o Rei, Ele vai ter a resposta. E quando Ele não me dá a resposta, eu sei que eu tenho que buscar mais. Porque está pouco. E você, quando tem situações difíceis, aonde que você tem buscado sabedoria? Quem você tem procurado? Você tem procurado sua amiga, sua irmã? Você tem procurado a sua tia, a sua prima? Porque nós temos uma tendência muito grande, né? A gente passa por situação, a gente quer muitas vezes compartilhar com uma outra pessoa. Mas nós temos que buscar primeiramente o Rei. Temos que buscar a sabedoria do Senhor. Porque não existe ninguém que possa resolver situações tão difíceis como Ele. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga a Deus, me dá sabedoria. Se eu estou tendo pouca, aumenta a minha sabedoria. Diga a Deus, nessa noite eu estou cansada. Eu estou com sono. Mas eu vim buscar sabedoria. E eu vou sair daqui com essa unção de sabedoria. Porque o Senhor já declarou sobre a minha vida. Amém? Então, amadas, é um tempo onde nós precisamos nos dispor mais. É um tempo onde nós precisamos ir na presença de Deus. Quantas situações difíceis a gente escuta de mulheres que passam situações. E muitas vezes nós queremos até ajudar, a gente quer direcionar que o caminho é a palavra de Deus. E às vezes eu converso com pessoas e chega falando, às vezes até de uma situação da sua vizinha, que às vezes está lá com a casa toda bagunçada, toda destruída. E quando ela chega para falar, irmã, olha, só tem uma coisa que pode mudar a história da tua vida: Jesus. Aí a pessoa fala, mas eu não quero saber disso, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Porque não quer ouvir a sabedoria. Às vezes a dor, ela vai trazer essa pessoa para ouvir sabedoria. Deus ensina nós mulheres como nos lidar dentro da nossa casa. Ele nos ensina a lidar dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida. Se você no natural, você buscar a sabedoria de Deus, se você pensar que você vai ser sábia, sem a presença de Deus você não consegue. Outro tempo eu falei que sobre um propósito que eu tinha entrado. Sabe, amada, Deus não deixou eu parar. Porque Deus fala assim, falta mais sabedoria. Porque quando às vezes vem uma situação, quando a gente vai passar por uma situação difícil dentro da nossa casa, né, como a pastora falou assim, a sabedoria da mulher para lidar com o marido, com os pais, para lidar com situações difíceis.
E normalmente nós somos provadas dentro da nossa casa. E quando a gente não está buscando, como a palavra de Deus diz que nós devemos buscar, nós não conseguimos. E quando você olha tudo desandando, quando você olha que as coisas estão fora do lugar, o que você vai fazer? E às vezes você até briga, discute, grita dentro da sua casa. E às vezes você até tem um bom conselho. Às vezes você chama, exorta e diz, olha, nós não devemos caminhar por esse lado, nós temos que ir por aqui. E às vezes as pessoas, elas não conseguem te ouvir. O que você vai fazer? Você vai buscar o Senhor. Você vai buscar um propósito do Senhor. Você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, você vai dobrar o seu joelho, porque eu não acredito em mulheres sábias que não buscam dentro desse propósito. Eu não acredito que uma mulher tenha uma palavra ou autoridade de Deus para resolver certas situações se ela não ora e se ela não jejua. E às vezes a gente, mas por que essa situação muitas vezes não muda? Porque eu não mudo. Eu como mulher não mudo. Eu como mulher eu não busco. Eu como mulher eu não tenho tempo para me quebrantar nos pés do Senhor. A Bíblia fala de duas mulheres. Às vezes eu olho assim, Senhor, muitas vezes eu sou Marta, muitas vezes eu sou Maria. Muitas vezes eu estou na correria, muitas vezes o Espírito Santo diz, ei, tá bom, vem aqui para os meus pés um pouquinho. Vem saber de mim, vem me ouvir. E às vezes eu paro, eu fico muito agitada, eu paro. E ali o Senhor me dá a palavra, Ele fala comigo e eu me aquebranto. E aí eu consigo ouvir de Deus aquilo que Ele tem para falar comigo. Porque às vezes nós como mulheres queremos dar conta fora, queremos dar conta dentro, a gente quer resolver situações das pessoas, e às vezes a gente diz, eu estou tão cansada que essa semana eu não busquei o Senhor. E o Espírito Santo fica lá esperando a gente para dar uma resposta daquilo que a gente está buscando no Senhor. Sabe, eu entrei nesse propósito, foi dia 21 de novembro. Porque eu já olhava aquela circunstância e disse, não dá, não está certo. Era dentro da minha casa, era na minha célula, era a minha vida mesmo. Porque coisa fácil de mulher ser roubada são pelos entretenimentos. Porque a gente trabalha com entretenimento. Muitas trabalham com celular. Está lá no celular. Eu querendo estudar a palavra, lá vai eu olhando a coisa. Mas olha o que eu estou olhando, se eu estou estudando a palavra, lá vai meu olho, olhando, querendo ver outras coisas. Quer passar o olho rapidinho, por quê? Porque o entretenimento, ele tira a nossa atenção. E então, eu comecei nesse propósito, porque como mulher, eu não posso estar todo o tempo dando o mesmo relatório. Como está a tua casa? Mesmo jeito. Como está a tua vida com Deus? Eu sei que eu sinto a presença de Deus. Como que está teu ministério? Qual é o meu ministério? A minha célula. São os meus discípulos. Como que está? Do mesmo jeito. Como que está a tua vida? Está do mesmo jeito. Falei assim, eu não posso ser uma mulher que eu vou estar todo o tempo dando o mesmo relatório. Eu quero algo diferente, sabe por quê? Porque o meu coração, ele queima para ter algo novo de Deus todo o tempo na minha vida. O meu coração, ele queima para ter experiências com Deus. E às vezes nós nos acomodamos porque nós ficamos religiosas, indo de culto em culto, de célula em célula, entregando aquilo que é de Deus, e ali continua até para contar um testemunho de vitória. Nós temos que entregar as nossas sementes diferentes. Porque se você entregar aqui e virar as costas, tu nem faz conta do que tu semeou ali, tu não tem testemunho para contar. E eu não queria mais aquilo. Eu disse, Deus, essa é a minha lista. Como eu falei, né, naquele culto da família, eu disse, eu comecei mal, mas eu não vou terminar esse ano mal. A minha vida vai mudar. Porque eu quero que meu filho mude, eu quero que meu marido mude, eu quero que meus bichos mudem, eu quero que todo mundo mude. Mas eu não estava mudando. Eu não estava buscando. Eu como mulher não estava fazendo nada diferente para Deus. E a gente quer levar na força do nosso braço. E Deus, ele fica, às vezes, mulher, às vezes Deus, ele fica em silêncio. Vamos ver até onde tu vai aguentar, mulher.
Tu vai aguentar? Vai aguentar olhar? Tu fala as coisas, teus filhos não escutam. Tu vai olhar e falar, teu marido não consegue te acompanhar? Pensa na frustração, é uma mulher que não consegue ver nada diferente mudando em torno da sua vida. É horrível. E ali eu comecei o meu propósito. Era 40 dias. Dia 31 de dezembro terminou esse propósito de 40 dias. E eu ouvindo uma palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração. O Senhor disse, até que eu faça. E eu entendi que ali não ia parar aquele propósito. Ele deveria continuar. Por quê? Porque eu vim de muitas situações. Eu sou uma mulher que eu vim devastada do mundo. Eu sou uma mulher que eu vim arruinada do mundo. Eu sou uma mulher que eu tive experiências horríveis para me poder obedecer a palavra. Eu não vim por amor, eu vim pela dor. Isso é horrível, porque muitas são chamadas por amor e não querem vir. Então, quando eu comecei a obedecer esse Deus, meti a minha mão no arado e disse, agora eu vou te obedecer, Deus. E eu saía fazendo tudo que Deus mandava, e eu ia obedecendo, ia fazendo, e também vi Deus fazendo um up na minha vida. Então eu experimentei de Deus o sobrenatural dele. Eu experimentei de Deus levantar a minha vida numa área em que eu mais falava mal. Dízimos e ofertas e primícias, para mim era tudo ladrão, que roubava da casa do Senhor. Então eu vim de tudo isso, e Deus ele me levantou nessa área. Mas como todo homem e mulher de Deus, eles têm que ser provados. Porque tem momentos, mulher, que na vida da gente, Deus ele faz o sobrenatural. Mas tem momentos que nós vamos ser provados. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Muitas de nós somos provadas e sabe o que a gente faz? Eu vou me embora da igreja. Eu vou abandonar esse Deus, eu vou embora porque esse Jesus aí, ó, foi só lá no começo da minha vida. Agora eu não estou vendo ele fazer nada. E está aí tudo virando de perna para o ar. E a gente começa a olhar desse jeito porque o inimigo, ele está lá, é mesmo. Olha aí como é que está a tua vida, não muda, mulher. Está aí do mesmo jeito, é pior, que já tu está servindo esse Deus, né? Lembra da história de Jó? A mulher disse o quê? Abandona esse teu Deus, sai fora. Porque já acha que tu já está adorando um Deus aí que tu está com a vida toda já estragada. Então o inimigo, ele vem quando a gente está passando pelas nossas provações. Só que quando você tem raízes em Deus, o Senhor ele te ergue novamente. Quando você crê que Deus, aquilo que você experimentou em Deus, não depende da circunstância que você está vivendo, o Senhor refaz a nossa história. E isso eu tenho experimentado. Porque quando você passa pela prova, mulher, sabe o que acontece? Você quer desistir de tudo, do teu propósito, da tua oração, do teu jejum. Você quer deixar de ser mulher do repré-pré, você quer deixar de ser mulher de Deus. Você quer deixar de ser mulher que aconselha outra mulher. Você quer deixar de ser mulher que convida outra mulher para vir ouvir a palavra de Deus, para vir na tua célula, para levar para a célula, para alguém que vai ministrar a célula. Mas o Senhor, ele te levanta. O Senhor, ele te sustenta. Sabe, mulher, eu fui sustentada por Deus. Teve tempo na minha prova que eu olhei dentro da minha casa para a piscina. Eu disse, eu vou acabar com a minha vida. E eu me emociono com isso porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me tomou daquele lugar, ele fez eu me levantar, me levou no meu bebedouro, me tomou, me deu um copo d'água, me tirou daquele lugar, ele me levou para dentro da minha casa, ele fez eu olhar para o quadro onde está a minha foto ali de casamento, que eu fiz no casamento, e disse assim, esse é o seu marido, não foi ninguém que te deu, fui eu, essa é a tua família, e me colocou para dormir. Porque quando a gente está passando os piores momentos, quando a gente pensa que a nossa vida foi atingida, o Senhor não deixa que a gente naufrague naquela situação. Porque Ele nunca vai perder para Satanás na nossa vida. Ele nunca vai perder para as artimanhas que o diabo tem preparado para cada mulher.
Porque Deus, Ele ama as mulheres. Porque Deus chamou mulheres para ser mulheres avivadas do Senhor. Mulher que paga preço, mulher que jejua, mulher que ora, mulher que profetiza na porta da sua casa, mulher que profetiza dentro, na roupa do marido, na roupa do filho, que profetiza na cozinha enquanto está fazendo a comida, enquanto está lavando a roupa, enquanto está arrumando a casa, ela está profetizando, ela está expulsando aquele inimigo. Irmãs, quando foi o dia 31 de dezembro, passou, terminou, eu disse, mas Senhor, parece que nada aconteceu. Quando foi dia 1º, eu recebi aqui minha bênção nesse culto. Porque eu vivia uma vida desalinhada com meu esposo. E era algo que eu pedia muito para Deus. Andar em alinhamento. E eu sempre dizia, uma casa tem que ser alinhada. Porque Deus, Ele entrega o que Ele tem para entregar quando estão alinhados. Mas eu não esperei somente Ele se levantar para mim estar aqui, não. Eu não esperei somente, embora fosse muito difícil, eu sempre estava ali. Era como aquele soldado, né? Já assistiu aquele filme dos soldados? Eles vão se arrastando, né? Ali, se arrastando na presença de Deus para conseguir. E daí, o Senhor disse, Deus, eu estou orando por uma coisa, intercedendo por outra. E quando eu olho, pulou o milagre. Eu disse, meu Deus, o que foi isso? E saiu correndo na frente e eu já voltei. Falei, meu Deus, o que foi isso? Eu disse, calma aí, fica aí, espera aí, homem, que eu vou. Não, deixa que eu vou, eu estou acostumada a fazer só, nem deixa que eu vou. Não, eu vou. Eu já voltei. Eita, glória. E aí eu disse, Deus, mas eu estou orando, eu estava querendo ver, né, na vida do meu filho. Porque ele está em outra igreja, congregando com outras pessoas. E Deus disse, filha, as coisas na minha presença, ela é por ordem. Primeiro eu vou fazer no pai, para depois terminar no filho. Eu disse, glória a Deus, Senhor, e eu só chorava aqui de gratidão. Porque Deus, Ele ama uma mulher que se coloca na brecha. E quando eu entrei nesse propósito, minha carne morreu. Para reclamar, para falar, para se chatear. Não foi para o culto comigo, eu vou ficar de mal. Morreu. Eu não tinha força para ficar lá brigando, falando. Eu disse, esse negócio é bom, Jesus, eu vou continuar. Eu vou te obedecer, porque esse negócio está ficando bom demais. E eu estou vendo o resultado dentro da minha casa, que eu fico às vezes, sabe, rindo. Mas eu tive uma promessa do Senhor lá no começo, que Deus disse, eu vou cuidar de você, depois eu cuido dele. Mas Deus cuidou dele, está cuidando, está levantando, por causa que existe uma mulher na brecha. Não é fácil. Quem disse que é fácil é mentira. Não é fácil. Mas Deus faz. Deus está fazendo, amém? E eu tenho buscado sabedoria nesses propósitos com Deus. Deus tem feito eu uma mulher sábia, porque muitas vezes a mulher sábia ela é aquela que está calada. De vez em quando que não quer dar uns gritinhos, aí o que acontece? Meu Deus, está certo. Mas eu estou tão fraco como é quando eu estou querendo dar uns gritinhos aqui, assim, está errado. E às vezes quando acontece de escapulir ali uma situação, o que acontece? Já o pico fica desse tamanho. Oxe, mas está com raiva de quê? Oxe, normal, foi só... E fica magoado, né? Esses dias atrás saímos de um culto, para finalizar aqui, que ainda tem bênçãos do Senhor para suas vidas, amém? Para nós. E daí saímos do culto e chegamos em casa, ele quis me mostrar um vídeo e aí eu meio que paciência, eu querendo ver o vídeo, ele querendo falar, eu querendo ver o vídeo, ele querendo falar, eu me aborreci. E aí, né, saiu um putz. Aí o homem ficou bravo, aí o Senhor me perdoa. Senhor me perdoa. E aí fomos dormir. Mulher, eu tive um sobrenatural. O arrebatamento. Ele vinha e nós ficava. Eu acordei num desespero. Eu sentei na beira da cama. Me perdoa, Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa, porque eu via nós dois ficando e a gente se abraçava. E nós corria pelas aquelas ruas congeladas.
E as pessoas expulsavam as pessoas de dentro das casas. E eu dizia, o que nós vamos fazer? E eu começava a chorar porque eu falava assim, Senhor, Tu me chamava de filha, o que aconteceu? E aí eu acordei naquele desespero. E eu acordei já pedindo perdão para o Senhor. E aí eu comecei a meditar, né, naquilo. Eu fiquei temorosa e foi numa quinta-feira, de quarta para quinta, né? E eu dei aquele testemunho dentro da célula. E eu falei assim que Deus, Ele ministrou muito o meu coração. O Senhor disse assim, filha, não são as grandes atitudes que vão deixar no dia do arrebatamento. É uma fala, é uma linguagem, é um sentimento, um ressentimento. É o que você pensa, é quando você se ira, é quando você se ressente de algo. São pequenos detalhes. E ali eu me arrependi. Falei assim, Deus, me ajuda. Porque gerou um temor muito grande no meu coração. E nós temos que pedir essa sabedoria do Senhor. Amém? Uma mulher sábia, ela realmente edifica a sua casa. Ainda que, como a pastora falou, às vezes você não é casada, mas a tua casa está edificada porque você serve ao Senhor. Na tua casa não entra aquilo que é profano. Na tua casa não entra aquilo que é imoral. Na tua vida não entra aquilo que não é de Deus. Porque você tem sabedoria. E a mulher sábia, ela edifica realmente a sua casa. Amém? Quantas querem dessa sabedoria do Senhor aqui nessa noite? Aleluia, se coloque de pé. Nós passamos um pouquinho mais. Queridas, eu tenho muitas experiências assim de Deus. Teria que ser um tempo bem grande para contar detalhes. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse a ver quantas situações você tem a partir da tua vida mesmo, para você ter sabedoria. Sabe, às vezes tem atitudes na nossa vida que é sem sabedoria. Você não precisa ir tão longe como aquela mulher, como a rainha de Sabá, uma mulher tão próspera, tão rica, mas ela desejou conhecer a sabedoria daquele homem que estava na presença de Deus. Daquele homem que servia ao Senhor e tudo que ele fazia era bem sucedido. O que tem na sua vida, mulher, nessa noite que você precisa pedir de Deus? Talvez você precisa de ser sábia para ministrar a tua própria alma, as tuas emoções, a tua vida com Deus, a tua casa, a tua família. Sabe, Deus, Ele veio nessa noite aqui para trazer sobre as nossas vidas, a minha e a sua vida. Porque eu todo dia me coloco diante de Deus quando principalmente eu passo por situações, eu digo, Deus, eu ainda não tenho tanta sabedoria e eu quero mais sabedoria do Senhor. Fale com Deus. Você não vai falar com a sua irmã. Fale com Deus, fala, Deus, eu preciso. Eu preciso de ter esse conhecimento mais que somente na Tua presença. Oh Deus, Tua palavra diz que nós devemos abrir bem a nossa boca e pedir a sabedoria. E o Senhor do alto nos revestirá de sabedoria, Deus. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. E o nosso coração está rendido. E o nosso coração está pedindo sabedoria, Senhor. Enche esse lugar, Senhor, com a Tua sabedoria. Enche o nosso coração com a Tua sabedoria. Pai, tem aqui, Pai, anjos ministradores nesse lugar, para ministrar e derramar, Senhor, aqui uma unção nova sobre a vida de cada mulher. Oh Deus, não deixe que as situações difíceis cheguem a tal ponto para que ela venha sentir tanta dor,
que elas precisam sofrer para pedir sabedoria do Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu é aquele que nos lapida. Tu és aquele que nos forja o nosso caráter. O caráter de uma mulher que tem intimidade com o Senhor. Quantas mulheres precisam de intimidade contigo na Tua presença, Deus? Diga para Deus: Senhor, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu recebo da Tua palavra, do Senhor, a sabedoria, porque a sabedoria é o Teu Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, caia sobre mim, caia sobre mim, caia sobre mim, para que eu decida situações difíceis que surgiram, que elas vão surgir na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu recebo toda a sabedoria do Teu Espírito. Sela em mim essa sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a aplaudir ao Senhor e agradeça a Ele, queridas, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Amém? Aleluia. E a nossa pastora, que ela vai dar continuidade naquilo que Deus, Ele ainda está fazendo na nossa vida. Amém, irmãs? Vocês são mulheres vitoriosas, mulheres de guerra, de oração e de jejum. Eu profetizo, amém? Aleluia, glória a Deus. Olha como Deus é tremendo. No sábado eu estava de manhã ouvindo uma palavra de um pastor. A gente estava num café da manhã. E geralmente é Dia Internacional da Mulher. A gente precisa convidar alguém de fora. E Deus já tinha falado para mim. Eu tenho levantado mulheres guerreiras. Eu tenho levantado mulheres que têm experiência. Eu tenho dado tribulações. Elas têm passado por isso, mas elas têm saído vitoriosas. E elas são testemunhas fiéis disso. E eu entrei em crise. Eu falei: Senhor, será que sou eu? E eu estava ouvindo o pastor ministrar. E de repente, quando eu fiz essa pergunta, ele citou uma experiência dele. E eu, na hora, eu peguei o celular e eu passei uma mensagem para a Sandra. E eu falei: a palavra está com você, e falei mais algumas coisas, e ela não entendeu muito bem a mensagem. E hoje eu vejo, através dessa palavra poderosa para nós, porque eu recebi tudo isso. Eu acredito que vocês também. As lutas dela, também são as nossas lutas, é ou não é? As nossas experiências podem ser até diferentes, mas a resposta é a mesma. É sabedoria, é oração, é realmente se submeter ao Senhor. Isso é fácil? Porque o nosso ego, o nosso eu não quer. Nós queremos sim estar no dedinho com o celular, é ou não é? Mas Deus quer que nós ajoelhamos na beira da nossa cama e clamamos ao Senhor.